A rejeição dos livros apócrifos. Vamos examinar as 5 rejeições a respeito dos livros apócrifos. A primeira, a rejeição dos livros apócrifos. Vamos examinar as 5 rejeições a respeito dos livros apócrifos. A primeira rejeição é a rejeição judaica. Além das evidências da característica profética apontarem apenas para os livros apócrifos do Antigo Testamento, judaico e protestante. Há uma rejeição contínua dos livros apócrifos como canon por mestres judeus e cristãos. Filo, um mestre judeu alexandrino, do ano 20 ao 40 a.C., e depois de Cristo, citava o Antigo Testamento prolificamente, utilizando quase todos os livros canônicos, mas nunca citou os apócrifos como inspirado. Historiador Joséfo Judeu, ano 30 ao 70. Joséfo, um historiador judeu, exclui explicitamente os apócrifos, numerando os livros do Antigo Testamento em 39 livros no Antigo Testamento. Protestante. Ele também nunca citou um livro apócrifos como uma escritura, apesar de reconhecê-los bem Amados, em Contra Apião 1.8, ele descreve: pois não temos uma multidão incontestável de livros entre nós. Discordamos dos outros livros, como os gregos têm, mas apenas 22 livros são justamente considerados divinos, e deles 5 pertencem a Moisés. Sua lei, as tradições da origem da humanidade até a morte dele. Esse intervalo de tempo foi pouco menor que 3.000 anos, mas quanto ao tempo da morte de Moisés, até o reino de Artaxerxes, os profetas que vieram depois de Moisés escreveram o que foi feito nas suas respectivas épocas em 13 livros. Os outros 4 livros contêm hinos a Deus, preceitos para a conduta da vida humana. Joséfo escreve isso, esses correspondentes exatamente ao Antigo Testamento, o judaico e protestante, que exclui os apócrifos. O reconhecimento dos mestres judaicos. Os mestres judaicos reconheceram que sua linguagem profética terminou no século VI a.C., mas como até os católicos reconhecem, todos os livros apócrifos foram escritos depois dessa época. Amados, Joséfo, o historiador, registrou o seguinte: de Artaxerxes até a época, tudo foi registrado, mas não foi considerado digno do mesmo reconhecimento do que o procedeu, porque a sucessão exata dos profetas cessou. Outras afirmações rabínicas sobre o término da profecia apoiam esse argumento. Ozeder Olam Rabbah declara: até então a vinda de Alexandre o Grande, os profetas profetizaram por meio do Espírito Santo. Daí em diante, incline os seus ouvidos às palavras do sábio. Desde a época em que o templo foi destruído, a profecia foi tirada dos profetas,
e dada aos sábios. O rabino Samuel Bar Inia diz: o segundo templo não tinha 5 coisas que o primeiro templo possuía, a saber, o fogo, a arca, o urim e tumim e o óleo da unção. Então, os mestres judeus rabinos reconheceram que o período de tempo durante o qual os apócrifos foram escritos não foi um período em que Deus estava transmitindo escritos judaicos. Jesus e os apócrifos. Jesus e os autores do Novo Testamento nunca citaram os apócrifos como escrito, apesar de estarem cientes, amados, dessas obras fazerem parte da alusão, elas ocasionalmente, Hebreus 11:35 faz alusão. E, segundo Macabeus 7:12, outros podem ser uma referência a 1 Reis 17:22. Mas centenas de citações do Novo Testamento mencionam o cânon do Antigo Testamento. A autoridade com que foram citados indica que os autores do Novo Testamento as consideravam parte da lei dos profetas. O Antigo Testamento inteiro, que era considerada a palavra de Deus, já naquele século, inspirada a infalível palavra de Deus. Mateus 5, 17 e 18 e João 10, 35. Jesus citou parte de todas as divisões da lei e de todos os profetas do Antigo Testamento, que ele denomina todas as escrituras inspiradas. Lucas 24, 27. Os eruditos de Jâmia, ano 90 depois de Cristo, final do 1º século. Os eruditos judeus em Jâmia não aceitaram os apócrifos como parte do cânon judaico divinamente inspirado, já que o Novo Testamento afirma claramente que a Israel foram confiadas as palavras de Deus e que a nação fora destinada às alianças e da lei. Romanos 3, 2. Os judeus foram considerados guardiões dos limites do próprio cânon. Como tal, sempre rejeitaram os apócrifos amados. Segundo motivo da rejeição dos concílios da igreja primitiva. Vamos ver que a igreja primitiva rejeitou os apócrifos em seu concílio. Nenhuma lista canônica ou concílio da igreja cristã considerou os apócrifos inspirados durante os 4 primeiros séculos. Isso é importante, já que todas as listas disponíveis e a maioria dos mestres desse período omitem os apócrifos. Os primeiros concílios a aceitar os apócrifos eram apenas locais sem força ecumênica. Alegação católica. A alegação católica que o Concílio de Roma, no ano 382, apesar de não ser um concílio ecumênico, tinha força ecumênica, porque o Papa Damasco, ano 304, 384, ratificou e sem fundamento. É uma alegação forçada que supõe que Damasco era um Papa com autoridade infalível. Até mesmo os católicos reconhecem que esse concílio não era um grupo ecumênico. Nem todos os teólogos católicos concordam que tais afirmações dos papas são infalíveis. Não há lista infalíveis, afirmações infalíveis dos papas. Nem há critério universalmente aprovado para desenvolver tais listas. No máximo, apelar ao Papa para tornar
falível. A afirmação de um conselho local é fraca. É faca de dois gumes mesmo. Teólogos católicos admitem que alguns papas ensinaram erros e foram até heréticos. A rejeição por parte dos primeiros pais da Igreja. Alguns dos primeiros pais da Igreja declararam-se contrário aos apócrifos. Entre esses, Orígenes, Cirilo de Alexandria, Atanásio, o grande tradutor católico da Escritura, Jerônimo. A rejeição por parte de Jerônimo, ano 340, 420. Jerônimo, um grande teólogo bíblico do início do período medieval e tradutor da Vulgata Latina, rejeitou claramente os apócrifos como parte do cânon. Ele disse que a Igreja os lê, por exemplo, em instrução de costumes, mas não os aplica para esclarecer nenhuma doutrina. Na verdade, ele criticou a aceitação injustificada desses livros, porque Agostinho, a princípio, Jerônimo, até, amados, recusou-se a traduzir os apócrifos para o latim, mas depois de uma tradução rápida de alguns livros, depois de descrever os livros exatos do Antigo Testamento judaico e protestante, Jerônimo concluiu: então, total de 22 livros da lei, conforme as letras do alfabeto judaico, isto é, 5 de Moisés, 8 dos profetas e 9 dos agiógrafos, apesar de alguns incluírem Ruth e Lamentações do agiógrafos, e acharem que esses livros devam ser contados separadamente, e que há 24 livros antiga lei, os quais os Apocalipse de João representam adorando ao Cordeiro por meio de número 24 anciões. Esse prólogo pode servir perfeitamente como elmo, equipado com elmo contra ataques do introdução, atos dos livros bíblicos que traduzimos do hebraico para o latim, para que saibam que não, então, estão incluídos nesse e que devem ser incluídos nos apócrifos. Jerônimo e os acréscimos de Daniel. O prefácio de Daniel, Jerônimo rejeitou, amados, claramente apócrifos escritas ali, Daniel, Bel, Dragão e Susana, e defendeu apenas a canonicidade dos livros encontrados na Bíblia hebraica e escreveu a história de Susana e de Bel e o dragão não estão contidas no hebraico. Por isso, quando traduzida Daniel muitos anos atrás, anotei essas visões como um símbolo crítico, demonstrando que não estavam incluídos no hebraico. Afinal, Orígenes, Eusébio, Apolinário e outros clérigos e mestres distintos da Grécia reconhecem que, como eu disse, essas visões não se encontram no hebraico e, portanto, não são obrigados a refutar Porfírio quanto a essas porções que não exibem a autoridade dos escritos. As sugestões de Jerônimo realmente favoreciam os livros apócrifos, mas só estava argumentando que os judeus os rejeitavam e infundada, corretamente, rejeição. Ele disse claramente na citação acima que não exibem autoridade de escrituras sagradas. Ele jamais rejeitou e assim rejeitou os apócrifos. Afirmou na obra Contra Rufino 33 que havia seguido o julgamento das igrejas nesse
Assunto: